Tarde! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Uniflowers. Eu sou a Vanessa Gonçalves, sou terapeuta floral e também CEO aqui da Uniflowers. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui continuando, né, a nossa série do corpo humano e as emoções. Vou colocar aqui para vocês o título da nossa live. Vou fixar aqui. Hoje a gente vai, para quem ainda não assistiu, né, as nossas lives, esta é uma série de lives que eu estou abordando este e-book, que é o corpo humano e as emoções. Então aqui a gente faz um estudo sobre como que os sentimentos, eles se manifestam somatizando, né, no nosso corpo. Boa tarde para quem está chegando. Boa tarde, Gerson, seja muito bem-vindo. Light Luz. Boa tarde para Isabel, Casa Arte, sejam todos muito bem-vindos. Então, se você ainda não assistiu, né, as outras lives, eu fiz já algumas lives anteriores, onde eu explico como é que acontece essa somatização, né, dos sentimentos, como que a gente acaba nutrindo esses sentimentos negativos, que com o tempo eles vão se solidificando através das doenças, né? Então a gente está, diferente do que eu ensino no curso de florais, né? A gente sempre foca nas emoções e como que, quais são as emoções, né, por trás de todos os nossos problemas. A gente está agora nessa série de lives entendendo as doenças e quais são os sentimentos que estão por trás, tá bom? Boa tarde para o Bruno, para a Márcia, a Ana, todo mundo chegando aí. Então hoje, provavelmente essa é a nossa penúltima live nesse tema, tá? Eu estava olhando aqui, hoje a gente vai abordar quatro questões. Nós vamos falar da medula, né, e todas as questões relacionadas à medula, os ossos, o quadril que ficou faltando da parte, né, do esqueleto humano, e vamos falar da pele. Então todos os problemas que nós temos nesses quatro órgãos, né, e regiões, no caso do quadril, e região, né, no caso do quadril, a gente vai abordar hoje. Mas então, se você não assistiu as lives anteriores, elas estão gravadas no nosso canal do YouTube, aqui no Instagram, no Facebook. Então você consegue assistir todas as lives anteriores e também baixar o e-book gratuitamente, tá bom? Então depois dessa live, hoje eu vou deixar aqui para você o link para você baixar o e-book gratuitamente e acompanhar o estudo deste e-book através das lives. É lógico que nas lives eu estou abordando de uma forma muito mais profunda, né? Ó, para o pessoal lá do YouTube, boa tarde a Renata que tá chegando, tá presente, minha aluna, né? Muito bem. Gente, meus alunos estão dizendo, né, Vanessa, essas lives são realmente aulas, né? Porque a gente acaba aprendendo bastante. Gente, esqueci de pegar minha caixinha maravilhosa. Vamos ver se o pessoal da minha equipe me escuta. Deixei minha caixinha ali no cantinho. Vamos ver se eles me escutam para poder mostrar o floral, mas isso não vai impedir a gente de falar sobre, né? Boa tarde para quem está chegando. Então vamos lá. Hoje o nosso tema eu vou manter em cima do nosso e-book, tá? Aí o pessoal já me escuta, é bacana que eles estão, eu vejo se eles estão atentos, ó. A minha caixinha maravilhosa, né? Que a gente vai mostrando os florais também. E aí fica mais fácil pra gente poder ilustrar, né? Eu acho que é bacana. Obrigada, viu, pessoal? A gente testa, né, se o pessoal tá prestando atenção, ó. Então vamos lá. A medula, gente, ela é uma parte muito importante do nosso corpo. Deixa eu pegar aqui, ó. É uma parte do sistema nervoso central e nela, né, ela está contida na coluna vertebral. Então a medula fica aqui, né, na nossa coluna. E ela é uma parte vital do nosso corpo, né? É ela que coordena tudo o que é automático, né? O reflexo das nossas ações, os nossos movimentos. Ela representa as nossas mais profundas ideias sobre como o eu, né, e como nos cuidamos
e nos amparamos. Ela relaciona-se com o que cremos que somos. Significa, então, problemas na medula significa estar sem fé na vida, desanimado, sem vontade de viver, depressão, autoabandono, falta de propósito. Significa também a comunicação desintegrada. Quando há a desintegração da comunicação entre os órgãos e células, a medula adoece. Olha que coisa interessante, né? Como que é importante e como nos fala. Então, qualquer pessoa que tenha desenvolvido, né, um problema na medula, então a gente vai ter aí os cânceres, né? Nós temos a leucemia, que é uma doença que aparece na medula. A gente tem vários outros tipos de doenças autoimunes. Dessa vez eu não peguei as doenças porque elas são muito específicas, então eu não vou falar das doenças da medula, mas tudo que tem a ver com a medula está relacionado com a forma com que nós nos comunicamos, né, conosco, né, é algo dentro de nós também. Então vamos pensar nas essências florais para quem está lidando, né, com problemas na medula, com quem está vivenciando esse problema hoje na sua vida. A primeira coisa, eu volto ao amar-se mais. A gente vai trabalhar com Crab Apple, né? A gente vai ter qualquer presença de doença. Acho que vocês, para quem está acompanhando toda a nossa trajetória, né, dessas lives do corpo humano e as emoções, a gente tem visto em todas as lives a presença do Crab Apple. Ele é o floral que trabalha o nosso amor próprio, o amar-se mais, o aceitar-se. Então isso é muito importante, tá? Crab Apple, ele é especial assim, para todas as questões de doença, né, todos os desequilíbrios, porque ele é uma essência que funciona como ele é um detergente energético. Do corpo humano e as emoções, a gente tem visto em todas as lives a presença do Crab Apple. Ele é o floral que trabalha o nosso amor próprio, o amar-se mais, o aceitar-se. Então isso é muito importante. Então quando a gente tá Crab Apple enfrenta um problema de medula especial, autoestima, todas valorizar-se, história, né, precisar equilíbrios, porque ele é uma essência que funciona, né, de se reconhecer. Antes de a gente poder esperar o reconhecimento do outro, a gente precisa reconhecer o nosso valor. Detergente daquela pessoa que ela nem tenta, porque ela não acredita na sua capacidade, ela nem acredita que ela vai conseguir. Então o Larch, ele vem trabalhando esse sentimento, trabalhando essa pessoa que está sem fé na vida. Não ter fé na vida é urgente. Se ainda a gente observa, e isso eu acho que é muito importante, porque é a questão da gente trabalhar sem protocolo, observando o nosso cliente. Se a pessoa, além de não ter fé, ela também perdeu a esperança de que vai melhorar, a gente trabalha com Sweet Chestnut, tá? Então são duas essências para esse desânimo que são importantes. Então uma é a fé, simplesmente a pessoa desiste, né? Qualquer barreira, ela parece que não quer ir, que não vai conseguir transpor, é o Gentian. Aquela que nem quer tentar, Sweet Chestnut, porque já estou no meu quarto escuro, né? A depressão, a gente vai trabalhar com o Sweet Chestnut. O que mais? Falta de propósito de vida. Não conheço essa essência mais linda que o
eu falo que ele abre os nossos olhos, né, de uma forma muito linda. O autoabandono, voltamos para nos amar mais, mas a gente tem que lembrar que a essência do abandono, do sentimento de estar só, de estar largado, né, no mundo, é o Star of Bethlehem. E aqui a gente tem o trauma também, né, de qualquer doença que se instala e vem um susto, né, muito grande. Então a gente pode trabalhar com o Star of Bethlehem, que ele vai trazer o colo, ele vai trazer o conforto, né? Muito importante, muito interessante. O que mais que a gente pode colocar aqui? A depressão, já falei, a falta de propósito, a questão da comunicação. A questão da comunicação é um negócio que a gente tem algumas essências para trabalhar. Assim, quando a pessoa me diz, eu tenho dificuldade de expressar os meus sentimentos, a primeira essência que eu me recordo é o agrímone, né? É aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com a dificuldade, de lidar com os problemas e por isso ele não fala, né? Ele prefere fazer o papel de bobão, prefere ignorar, fingir que não existe, jogar a sujeira para debaixo do tapete, né? Então a gente vai usar o agrímone para restabelecer essa comunicação, já que a medula tem a ver com essa dificuldade de como ela fica aqui, ó, né? É bem na região do chácara laríngeo. Então a gente pode pensar no agrímone. Mas tem uma essência que eu também adoro, que nos ajuda muito com relação à comunicação, que é o centaure. Porque quem é o centaure nessa questão da comunicação? É aquela pessoa que não fala porque ela não quer desagradar. Ela não quer ir contra a opinião do outro. A gente, obviamente, guarda o centaure por ser a essência daquele que não diz não, né? Mas a gente tem que lembrar que é a essência do submisso. E se é aquela pessoa que ela, para não desagradar o outro, para não ir contra o outro, ela prefere omitir a sua opinião, eu tenho um problema de comunicação. Então eu tenho um centaure aqui presente. Então é importante a gente sempre avaliar quem é que a gente está conversando, né? Não façam protocolos. Floral não tem protocolo. Floral tem o ser humano que eu tenho que avaliar e entender a situação dele. Muitas vezes eu tenho um agrímone e outras vezes eu vou ter um centaure. Faz sentido? Me dá um ok aí se vocês conseguem entender essa questão. Uma outra essência que a gente pode também trabalhar com a questão da comunicação é o Vervain. Qual o problema do Vervain? O Vervain é aquele que ele acredita, ele tem a fé, né? Ele tem uma crença exagerada sobre determinado assunto e ele não consegue sair daquilo. Ele acredita tão piamente, ele não tem flexibilidade nenhuma com relação àquele tema, né? Que ele crê, que ele acredita, que ele quer convencer. E aí, com isso, ele não estabelece uma comunicação, porque só ele fala e só ele que acredita nas coisas, né, que ele acredita e não aceita aquilo que o outro está falando. Não que ele tenha que aceitar, mas a gente tem que ser mais flexível e, às vezes, olhar para as coisas, né, ter essa flexibilidade de olhar para as coisas com menos intensidade e talvez estar aberto a mudar um pouquinho essa opinião, né? Então o Vervain ele é muito importante porque ele trabalha na rigidez e essa rigidez aqui, né, que concentra na garganta, na fala, né, e principalmente nos pensamentos, tá? Então o Vervain ele é muito interessante. Gente, se vocês tiverem dúvidas relacionadas a esses temas, pode me colocar, tá bom? E aí com relação à medula, nós fechamos o nosso tempo. Tá? Então a medula ela vai estar relacionada com essas situações. Deixa eu dar uma olhadinha nesse livro aqui, que é a questão de como que a gente se cuida, né? E como que a gente se ampara. Então o primeiro floral, como eu já falei, é o Crab Apple. E aí a gente tem também o Larch. São as duas essências muito importantes, que é como a gente se enxerga e como que a gente se posiciona diante das situações da vida, né? Muito, muito importante. A gente vai, então, seguindo os ossos, né? Dentro da medula,
coluna e agora vamos para os ossos. Os ossos, eles representam no nosso corpo o princípio da firmeza e dos preceitos básicos. Eles refletem a estrutura por meio da qual dispomos de apoio. Simbolizam as nossas conquistas espirituais, que deveriam ser definidas e servir para nossa realização humana, ou como base de apoio para os novos saltos evolutivos. Então a gente tem os ossos, né, como sendo a nossa estrutura, a nossa sustentação, né? Deixa eu pegar aqui. Então os ossos, eles são conhecidos também como tecido rígido, né? São células incluídas em material conjuntivo duro e constituídas principalmente por colágeno e fosfato de cálcio. Então representa a nossa estrutura de apoio, né? Ainda agora seguindo aqui pelo livro do Tratado de Medicina Floral, tá? Problemas nos ossos implicam em mapas emocionais ligados à rigidez, ao desamor e fortes carências afetivas na primeira infância. Então eu vou parar aqui e nós vamos falar dos florais relacionados a isso, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Tudo ligado à rigidez. Essências de rigidez. Alguém sabe que pode vamos fazer aula aqui, né? Quem conhece, né? Quais são as essências que vocês conhecem relacionadas à rigidez? A gente vai, a primeiríssima delas é o nosso lindo Rock Water. Autocrítica, né? Então, problemas nos ossos, a gente vai trabalhar com o Rock Water. Pessoa muito autocrítica. Vamos pensar, não é trabalhar, nós vamos pensar. Ah lá, a Marcinha já colocou o Rock Water. Nós vamos considerar o Rock Water, tá? Por quê? Pessoa que se cobra demais, pessoa muito rígida em seus princípios, pessoa que quer tudo muito certo, muito correto, muito, né? E principalmente consigo mesmo, né? A rigidez voltado para si. Aí, além do Rock Water, a gente vai ter a rigidez voltada para com o outro. E aí o primeiro deles que a gente tem é o Vine. O Vine é aquela pessoa que ela é rígida e ela exige essa rigidez do outro. Ela é impositiva, ela não pede, ela manda, ordena e faça porque é melhor fazer, né? O Vine é a nossa segunda essência que vai trabalhar a rigidez e que a gente deve considerar para os casos daquelas pessoas que têm algum tipo de problema nos ossos, tá? A outra essência que é muito importante, Beach. Beach também é muito crítico, muito rígido. Ele tem os padrões dele e ele aponta, ele critica. Ele não é igual o Vine que manda, ele fica apontando. Você não fez, você devia ter feito, né? Ele é o chatão e que ele tem essa postura mesmo, ele aponta o tempo todo, ele é muito crítico, azedo, né? Rígido. Beach. Tá? E também é uma outra essência para a gente considerar para os casos de problemas nos ossos. Aí a gente segue. Deformidade nos ossos. Aí a gente tem tensão, pressão mental e perda da agilidade mental. Quando a mente se satura e se acomoda na posição em que está, o corpo perde a sua personalidade original, que é a estrutura da vida. Então a gente está tendo aqui a deformidade dos ossos. E aí a gente vai pensar nas artroses, né? Que vão deixando as juntas, né? Rígidas. A gente vai tendo deformidade mesmo. Os ossos vão... A gente tem isso muito nas mãos, né? E nos pés. Aí depois a gente pode vincular. Eu já fiz uma live falando o que significa cada dedo da mão. Já fiz uma live falando sobre os pés, né? Então essas deformidades nas mãos e nos pés, eu vou falar para você assistir a live referente a essas partes do corpo. Mas falando da deformidade em si, são pessoas que se acomodaram,
mas que vivem uma pressão muito grande, principalmente mental, né? Então, olha lá, a gente tem atenção, pressão mental e perda da agilidade mental. Vamos pensar, então, quais são as essências que podem nos ajudar nestes quesitos. Então, tensão. Pessoa que é muito tensa, né? Qual é a essência que a gente pode considerar? Nós vamos pensar no agrímono, porque ele é uma turbulência mental muito grande. Então, a gente tem o agrímono e a gente... Boa tarde, Carol, tudo bem? E a gente tem que lembrar que é aquela pessoa que fica lá dentro, é aquela pressão mental que a pessoa não externaliza, né? Então aqui é uma essência muito bacana. O que mais que a gente pode pensar em pressão mental? Vou no Vervain de novo, porque é aquela pessoa que fica ali, né? Naquilo, não vira o disco. Vervain, né? Tempo todo ansioso, tenso, falando somente sobre aquele assunto. Temos o Vervain. Podemos lembrar de um floral para acalmar, né, o nosso pensamento, que é o White Chestnut. O White Chestnut, ele é o floral que trabalha os pensamentos repetitivos, negativos, que ficam ali também na nossa mente o tempo todo. Então, trazendo uma paz mental, também temos o White Chestnut. Então, aqui trabalhando a tensão e a pressão mental. Mas aí a gente tem a segunda parte, né, da explicação, que está relacionada à deformidade, que é a questão da perda da agilidade mental. E aí, quais são as essências que podem trabalhar isso? A gente vai ter, eu gosto de duas, né? A primeira delas é o Chestnut Bud, que vai trabalhar o nosso aprendizado, o aprender com o erro. Então, mesmo que a gente já tá ficando mais velho, né? E aí, normalmente, essas deformidades vão mais as pessoas idosas que vão tendo. Eu acho que a gente sempre estar aberto ao aprendizado, sempre estar aberto ao novo, né? É muito bacana. Então, o Chestnut Bud, ele não deixa a gente ficar parado no tempo. A gente vai continuar aprendendo, prestando atenção nos nossos aprendizados de vida. Então, o Chestnut Bud, ele é um floral maravilhoso, que trabalha o nosso aprendizado. Qual é o segundo? Que eu falo que essa é a turminha do barulho. A gente tem o Clematis, que é uma essência muito bacana, trazendo essa atenção, né? Então, essa duplinha a gente deve considerar para esses casos, né, de deformidade, para trazer uma agilidade mental. Então, a gente vai trabalhar o foco, né, a concentração e o aprendizado. São duas essências muito bacanas. E ainda a gente tem a questão da pessoa estar acomodada. Qual é a essência daqueles que se acomodam, que deixam a vida passar? Ah, já tô velho demais, né? Não quero mais. É o Wild Rose. Então, o Wild Rose vai trazer pra gente essa energia, essa vontade de viver, essa vontade de participar, de fazer, né? É o Wild Rose que vai nos tirar da conformidade, do um processo que está em andamento e que ignoramos, visto que o corpo deve romper uma velha ordem a fim de provocar a irrupção da nova. A fratura interrompe o caminho anterior, cuja característica era a atividade e movimento. Geralmente ocorre em momentos em que o apoio ou o sentimento de segurança está sendo ameaçado por circunstâncias fora do controle do indivíduo e mostra que passou do limite, né? Olha que bacana. Então, nós vamos ter aí, no caso de fraturas, né?
obviamente a fratura, ela é a grande maioria dela é um acidente, a gente escorrega, a gente cai. Então aqui eles estão falando de fraturas que acontecem por osteoporose, né, esse tipo de fratura, tá? Mas eu acredito, gente, que mesmo quando a gente leva escorregão, né, e aí quebra um osso, o ano passado, já tem uns anos, chutei uma mala, né, quebrei o dedinho, são todas situações que fazem a gente dar uma paradinha na vida e dar fazer uma reanálise, né? Mas enfim, a gente pode avaliar isso. Pode ser que o nosso caminho não é o caminho que a gente está querendo seguir, né? Tá na hora e a gente não quer falar não. Então a gente vai falar não com o Centauri, tá? Aí a gente usa o Centauri nessa situação. Bacana. Depois, que mais, né? A gente pode ter buscando o rompimento de ciclos, né? Chestnut Bud, rompendo ciclos, trabalhando novos aprendizados, novas situações, né? E para aceitar o novo, a gente poder se adaptar. O Walnut, olha que bacana, né? O Walnut vem para nos trazer a adaptação ao novo, né? Outra coisa que é legal, a gente deixar esse passado para trás, né? Honeysuckle, né? Outra essência muito importante, escleranthus, porque a gente tem que saber que caminho que a gente toma. Às vezes a gente está precisando de definições, de mais autoconfiança. Olha que interessante. Podemos, inclusive, pensar num Hornbeam, por que não? Será que eu tô com preguiça de seguir a minha vida em frente? Será que eu tô tão acomodado no meu dia a dia? Essência que ajuda bastante, tá? Porque ele vai trabalhar a repostura, que é muito importante. E o Elm, eu gosto bastante, porque o Elm é aquela sensação de que o mundo tá pesado demais. Aí a gente tem aquela sensação de peso nas costas, né? A gente já falou dessa questão de ombros, dor no ombro, dor no pescoço. E o Elm, ele é uma das essências que a gente pode trabalhar para isso também, tá? Vai trabalhar essa questão do fardo, né? Do peso muito grande, que é muito bacana. Depois, quando a gente tem firmeza, às vezes os ossos eles são moles, as juntas são moles e falta a firmeza, falta o eixo, né? A pessoa ela se sente sem prumo. E aí, gente, olha, é importante a gente falar, né? Pessoas que tiveram isquemia, pessoas que têm problema mesmo de, por exemplo, esclerose múltipla, que acaba tendo os ossos, eles não ficam firmes, né? Todas as doenças que relacionam, né, com essa falta de firmeza do esqueleto, do nosso eixo, né? E aí vem traumatismo craniano, recuperação de traumatismo craniano, que a pessoa tem que recuperar o seu eixo, né? Trazer de novo essa firmeza. O que mais que a gente pode pensar de doenças que possam trazer esse desequilíbrio, né, do nosso esqueleto, né, do nosso eixo? Todas elas. Quais são as essências que a gente pode usar? Vamos voltar para o Wild Oat, trazendo o propósito da vida, trazendo o caminho. Porque lembra, quando a gente sabe o caminho, a gente sabe para onde a gente tem mais firmeza. Então o Wild Oat nos traz essa firmeza, tá? O que mais? O Hornbeam não nos deixa ceder, né? Nos traz essa vontade de fazer, não nos deixa acomodar, né? O Hornbeam é uma essência legal. E o Gentian, que não nos deixa desanimar. Então a pessoa que falta firmeza,
né, que precisa desenvolver essa firmeza, a gente trabalha com gentian também. Outra essência que pode ajudar, porque quando a gente sabe o caminho que a gente quer seguir, né, a gente tem certeza dele, a gente vai com firmeza, é o escleranthus, né, trabalhando nossa autoconfiança, tá bom? Então essas são as 4 essências que a gente pode utilizar, lembrando que o hornbeam é uma grande essência para a gente considerar quando se trata de problemas ósseos, tá bom? Então fica aí a dica. Que mais? Vamos pro próximo. Ainda vamos falar de mais 2 temas hoje, então os ossos, e vamos falar, mantendo a parte óssea, do quadril. Deixa eu pegar aqui, lembrando que eu estou falando sobre o e-book do Corpo Humano e as Emoções. Se você ainda não tem esse e-book, assim que terminar a live eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E se você ainda não assistiu as lives anteriores, elas ficaram gravadas no nosso canal do YouTube, aqui no Instagram e no Facebook também, tá? Vamos lá pro quadril. Essa é para quem ainda... Imagina, Carol, com muito carinho, viu? Eu acho que é tão importante a gente aprender, e para mim tem sido também um grande aprendizado, porque a gente estuda, né? E às vezes a gente não olha as coisas com outros olhos, né? Então eu acho que esse é um grande aprendizado, tem sido para mim também um grande aprendizado fazer essas lives. E essa, olha, é a penúltima, tá? Semana que vem é a última live, que aí eu vou finalizar o e-book pra gente, que foi bastante coisa, né? Nossa, eu acho que essa é a 15ª ou 16ª live sobre este tema. Mas vamos lá. O quadril, mantendo a questão do esqueleto, ele carrega o corpo em perfeito equilíbrio e é o impulso mais importante no nosso avanço. Ele indica situações nas quais o que está em jogo é a estabilidade durante o movimento. Então, problemas no quadril, né? Ele está relacionado com medo e falta de interesse em avançar, por acreditar que nada o espera ou por depender de decisões importantes. Medo de mudanças, insegurança, necessidade de controlar o meio ambiente. Olha que interessante. Então, pessoas que têm problema no quadril está relacionado com seguir em frente. E aí, gente, nós temos as essências de medo, né? Nós vamos trabalhar o mínimos, que é uma essência muito importante, porque é o medo do futuro, né? A gente vai trabalhar, se a pessoa consegue nomear, né? Eu tenho medo de avançar, eu tenho medo de seguir em frente. Se ela conseguir nomear esse medo, a gente trabalha com mínimos. Se não, a gente vai trabalhar com Aspen, tá? Então essa é a nossa duplinha. Para quem tem problema no quadril, a gente tem que avaliar Aspen ou Mimos. Volto a falar do Wild Oat. Se eu não sei para onde eu quero ir, eu me sinto inseguro. Eu tenho medo de ir em frente, porque eu não sei para onde eu vou. Então o Wild Oat, ele restaura o nosso propósito de vida. Então é muito importante a gente sempre considerar o uso do Wild Oat, tá? Vamos ver aqui no livro da... Olha... Vamos lá. O que mais que a pessoa sente, né? Ela não se sente capaz. A gente vai ter aqui o Larche, né? O Larche porque a pessoa não confia que ela vai seguir em frente, que vai dar certo, né? Então a gente tem o Larche aqui resgatando a autoconfiança, a autoestima, né? Que é muito importante. O que mais? Depender de decisões. Nossa, gente, como é difícil aquelas pessoas que ficam na dependência do que o outro vai dizer. E aí a gente tem essências como Cerato, aquela pessoa que ela não confia no seu poder de decisão, na sua capacidade de decidir, e aí ela fica esperando o que os outros vão dizer. Ela conversa com todo mundo, ela fala com um monte de gente, mas ela não consegue decidir. E quando decide pelo que o outro achou e não era aquilo que ela realmente precisava. Então, o Cerato é uma essência muito importante.
pessoa que ela fica na dependência do outro. Se o outro faz, beleza, eu vou atrás. Se ele não fizer, eu não vou contra, né? Como é que eu vou contra? E aí eu vivo a vida do outro. Então, Centauri também é um floral que, nesse sentido do quadril, eu consideraria, né? Porque aquela pessoa que ela não toma decisão porque ela está esperando a outra pessoa ou ela não consegue decidir, né? Necessidade de controle. Qual a essência que trabalha a necessidade de controle? A gente acabou de falar com relação aos ossos, né? O Rock Water é a primeira, que é a gente que quer controlar a gente mesmo. O Vine, que é aquele que quer controlar o outro, né? E a gente até pode falar do Beat, porque o Beat é aquele que eu não vou controlar diretamente, mas eu quero que faça do meu jeito e eu fico criticando. Então não deixa de ser uma pessoa crítica que quer controlar, né, o meu ambiente. E aí sempre associado à insegurança, tá? O outro, né? Então eu acredito que a gente possa pensar num Red Chestnut, porque quem é Red Chestnut no último grau de desequilíbrio dele é aquele que não deixa o outro viver a vida, porque ele fica aflito, né? Preocupado com o outro e eu não permito que o outro viva, eu tento controlar o passo, onde que você foi, o que você fez, onde você vai, você já chegou, né? Esse é o papel do Red Chestnut, ele fica tão preocupado com o bem-estar da outra pessoa que tudo é desgraça, tudo é problema e eu quero controlar, quero saber onde tá, ligo 20, 30, 40 vezes para saber se a pessoa chegou bem, né? Não tem isso? E é difícil. Nossa, como é difícil lidar. Para quem tem artrose no quadril. A artrose no quadril revela que alguém que inconscientemente está aterrorizado, está com medo de mudança e com a perda da segurança pessoal. Gente, a gente está falando de Rock Rose. Cadê meu lindo Rock Rose? Olha que bacana, quanto que nos fala, né? Aí agora já vem na cabeça, puxa, olha, eu lembro daquela pessoa que tá assim. Olha o que tá por trás do sentimento. Medo, insegurança, né? Olha que legal. E eu vou dizer que meu coração aqui, quando se trata de uma situação dessa, eu não deixaria de incluir o Star of Bethlehem, porque ele é o floral que traz o aconchego, né? O conforto. Então alguém que tem, você já deve ter pensado, alguém lembrou de alguém que tem artrose de quadril? Eu já lembrei de pelo menos 4 pessoas, né? Eu também acrescentaria, além do Rock Rose, o Star of Bethlehem. Seria o acolhimento, né? Tira a pessoa do abandono, porque eu acho que o pior numa situação dessa é a gente se sentir só, né? Então, obviamente, é inconsciente, né? Mas a gente trataria essa artrose junto, né, com outros tratamentos, mas trataria o pavor, o medo, né, da mudança. E aí a gente também pode lembrar, como vem mudança, né, a gente pode lembrar do walnut, tá? Que é uma essência muito bacana. Ó, tô me ligando, tô ocupada, né? Então, o walnut futuro, porque eu não sei onde eu vou chegar. E aí, quando a gente trabalha, né, a gente sabe o caminho que a gente quer chegar, o que vai acontecer na nossa vida, o Wild Oat é uma essência maravilhosa, tá? Então, sempre trazendo e trabalhando o nosso propósito de vida, porque a artrose do quadril é uma deformação no osso, né? Então, a gente pode associar essas duas, esses dois temas que a gente trabalhou hoje. E aí, para terminar, a gente vai falar ainda, né, sobre a pele. E o que significa a pele? A pele é a conexão entre o mundo interno e o externo, a fonte de sensações, e ela estabelece o limite.
vincula-se às nossas crenças acerca de como os outros nos veem, as nossas inseguranças, incertezas e preocupações. Reflete o nosso pensamento e os nossos sentimentos íntimos. É a capa de proteção do nosso mundo interior que não expressamos. Sugere também a presença de problemas com a identidade, a sensação do nosso espaço individual estar sendo invadido. As manchas surgem quando temos segredos muito profundos que querem aparecer de qualquer forma e também demonstram excesso de vaidade. E aqui, gente, na pele, que é o maior órgão do nosso corpo, a gente está falando de acne, a gente está falando de manchas, né? A gente está falando de melasmas, a gente está falando de câncer, a gente fala de psoríase. Tudo está vinculado com a pele. Então, qual tipo de floral, quais são os florais que a gente pode trabalhar para essas questões da pele? A primeira, eu vou falar da minha experiência, né? Quando uma pessoa me procura e ela tem qualquer tipo de problema na pele, eu vou tirar as manchas. Gente, esse vocês anotem, porque qualquer terapeuta tem que ter e usar, tá? É a nossa fórmula de ambiente para trabalhar no nosso consultório, para trabalhar na nossa casa, colocar no seu difusor de ambiente, colocar naquele umidificador. Essa é uma fórmula, gente, que a gente deve usar para tudo, porque ele limpa, ele trabalha tudo com o resto e além de limpar e equilibrar com o Almut. E essa é a formulinha que eu utilizo com muito sucesso para todo tipo de afecção, de infecção, de inflamação, de pereba, fala o nome que vocês quiserem, na pele. Tenho resultados lindíssimos deste trio em queimaduras, junto o tratamento com creme, né, específico para queimadura, mas usando esses bonitinhos, diluído somente em água mineral, em picada de mosquito, em alergia, ó, tudo de bom, como diz um amigo meu, tá? E aí, para esses tipos de infecção de pele, a gente vai usar esse trio, borrifar na pele, tá? Para quem tem psoríase, para quem está com qualquer tipo de infecção, de alergia, de corte, picada, tudo. Esse trio, eu falo que é o trio parada dura. A gente tem que usar, tem que ter sempre à mão, tá? Para borrifar no ambiente, para colocar em toda a parte da pele, aplicação tópica. Manipula somente com água mineral, no frasquinho spray, perfeito, lindo, maravilhoso, vocês vão me contar o resultado. Tira a foto antes e tira a foto depois, porque vocês não acreditam no resultado que esse tipo que essa formulinha, que é a única que eu passo, essa você pode confiar e dar para todo mundo, porque ela é muito boa, ela ajuda pra caramba todo tipo de infecção, de problema na pele. Aí a gente vai falar, mas Vanessa, e mancha? Eu acho que dá para usar também. Eu tenho feito, eu fiz porque eu sinto, principalmente no inverno, que a pele fica muito seca. Então você pode fazer a água mineral com essas essências florais e borrifar no rosto de noite. E aí depois você faz o uso do seu creme noturno, se você usa. A Ana tá me perguntando se serve para dermatite. Claro que serve.
Ana, é maravilhoso. Faz a aplicação antes. Obviamente que é legal no caso da dermatite, né? A dermatite pode dar por suor, né? Reação medicamentosa. A gente tem tido muito caso de dermatite por reação medicamentosa. O que que é? Tá saindo pra fora, né? Indo pra fora. Você deixa a pele limpa. Se você tomou banho, terminou, passa, borrifa no local e deixa secar. Sabe, faz assim com a mão, é uma borrifadinha. E faz assim com a mão, ó, ele já penetra. E aí, se você tiver algum creme de tratamento que você esteja usando, você pode utilizar normalmente. Gente, é tudo de bom. Que mais? Com relação, vamos voltar agora para os sentimentos. Então, aquela pessoa que não põe para fora. O que a gente faz para pôr para fora? Agrímone. Mas aí é uso oral, né? Pode usar pela pele também, floral. Já falei para vocês, né? O agrímone também a gente vai trabalhar para colocar os sentimentos para fora. Estabelecer limite. Gente, oak. A pessoa passa por cima de si mesmo, vai além daquilo que consegue. O oak a gente precisa começar a estabelecer limites. Oak, tá? Muito importante para caso qualquer tipo. Logicamente, nós vamos avaliar a pessoa, mas quando a gente observa que é uma pessoa que não se respeita, não se dá o direito de descansar, não se permite relaxar, né, que é o tempo todo ligado no 220, pode dar um oak. E algumas pessoas sentem sono, né? Se é o caso, vai sentir sono, vai dormir, arruma um travesseiro bem gostoso para abraçar. Vai dormir, aproveita que tá frio, né? Vamos lá, o que mais? Crenças, né? Trabalha crenças e nada melhor do que a gente poder flexibilizar as crenças do que o Vervain, né? Trabalhando nossa forma de enxergar o mundo, flexibilidade, né? Vervain. Que mais? Como as pessoas nos veem. Aí a gente tem o Walnut, né? Se eu me influencio, deixo-me influenciar pela opinião das pessoas, Walnut. Se eu sou aquele, né, que não consigo me decidir sozinho, que eu tenho que saber o que as pessoas pensam de mim, Cerato, né? Eu preciso ficar perguntando, preciso ficar... Então a gente tem a duplinha Walnut e Cerato. O que mais? A gente tem insegurança. Aí a gente pode trabalhar com Aspen. Então vocês podem avaliar, né? Tentar pesquisar. Será que a pessoa tem insegurança? Podemos usar o Aspen. Podemos usar o Mimulus. Deixa eu pegar aqui. Aí o Mimulus, né? Que é uma essência que vai trabalhar medos também, inseguranças. Às vezes, gente, o meu medo, a insegurança, ela não é uma insegurança de medo. E isso é importante a gente avaliar. Ela pode ser uma insegurança de medo de errar, né? Aí é uma insegurança tipo Pine. Pode ser também. E pode ser também uma insegurança do tipo Large. Porque eu não acredito em mim. Então a gente precisa avaliar qual dessas que a gente deve usar para cada caso, né? De novo, aquilo que a gente não expressa, que eu estou seguindo aquilo que eu li, né? Presença de problemas. Aí. Sensação que o nosso espaço individual está sendo invadido. Que querem aparecer de alguma forma. A gente vai também trabalhar com Agrimony e Crab Apple. E o excesso de vaidade, a gente tem que trazer esse equilíbrio, né? O amar-se demais também
o Crab Apple ele vai trazer o equilíbrio, tá bom? Tudo que é em excesso, né? Tudo que é compulsivo, tudo que é demais, a gente trabalha com o Crab Apple, tá bom? Resgatando aí o nosso equilíbrio. Então vamos voltar para cá um pouquinho, terminando aqui deixa eu pegar aqui a pele. Vamos lá. Manchas na pele, então, significam o medo da invasão na sua vida ou a iminência de alguma mudança, alguma ameaça, né? Então a gente está falando, quando se tem a mancha na pele, medo de ser invadido, de alguém vir, né, e interferir na nossa vida. Falou de medo conhecido, a gente usa amigos, tá bom? Maravilha. O que mais? Manchas brancas nos braços, elas simbolizam a sensação do comprometimento da individualidade por figuras parentais, bem como um sentimento de não ser amado. Então, aquela pessoa que tem manchinha branca na pele toda está vinculado com a questão da figura parental, né? E aí a sensação de não ter sido amado. A gente tem então o Star of Bethlehem. Quando a gente fala de todo tipo de trauma de infância, a gente vai usar o Star of Bethlehem, tá? Ressignificar isso. E aí eu vou dizer uma coisa que eu acho muito bacana, fazer, sempre se for esse o caso, né? Fazer aquelas meditações de equilíbrio da criança interior. A gente aprender a se acolher, que é muito bacana. Eu já falei aqui das meditações de Ho'oponopono. Vitiligo também, Ana, pode usar o Star of Bethlehem, tá? Deixa eu ver se tem aqui específico. Não tem. Não tem nesse. Eu tô usando o livro da Maria Cristina. Vitiligo não tem. Deixa eu ver se tem aqui pra trás, peraí. Eu não pesquisei esse, mas a gente pesquisa, a gente faz ao vivo, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui de... Não tem vitiligo. Ver se tem mais pra cá. Só um minutinho. Rapidão. Achei. Vitiligo, vamos lá. Reflete baixa autoestima, acompanhada da sensação de não pertencer ao mundo ou de não ser parte integrante de nenhum grupo, tá? Aí, essências, o que é vitiligo, para quem não conhece? É uma doença cutânea caracterizada por acromia adquirida em áreas de vários tamanhos e aspectos. Há quase uma ausência completa de pigmentos nessas áreas, cujos bordos são hiperpigmentados. As lesões são mais acentuadas nas áreas que são expostas à luz solar, tá? Quais são as essências que a gente pode usar no caso de vitiligo? Tá na página 195, Sibeli. Ainda bem que o povo tá seguindo comigo. Essências que eles trabalham, Holy, né, que eles sugerem. Por quê? O Holy trabalha o perdão. Normalmente são pessoas que têm raiva, né, desencadeia por questão desse desequilíbrio, né, emocional. Então a gente vai trabalhar o Holy trabalhando o perdão da pessoa para com os outros. O Crab Apple, que eles recomendam, porque é o amor próprio, né? Olá, chegou tarde, vai ficar gravado, viu? Ó, o Crab Apple, então, trabalhando amor próprio, né? O amar-se mais, não enxergar isso como algo gigante, né? Trazer a proporção para isso. O Star of Bethlehem, porque ele vai trabalhar nessa questão de não ser integrante, de não fazer parte. Então, é o abandono, né? A rejeição. Star of Bethlehem, uma essência que vai trabalhar isso. E a gente tem também a fórmula de emergência Rescue, né? E aí pode fazer aplicação tópica também, viu, Ana? Dá para usar a aplicação tópica, que é também muito legal, tá bom? E aí voltando para a questão da pele, obrigada, viu? Porque acrescentou aqui a live, né? Que bacana, muito obrigada pela sua pergunta. Então, quando a gente tem alergia na pele, o que significa? Sugere uma vivência de irritabilidade envolvendo as pessoas próximas que dificultam a sua evolução pessoal ou profissional. Irritabilidade, a gente vai trabalhar com impatience,
né, normalmente. Mas a gente também tem, quando é uma irritabilidade mais forte, a gente vai trabalhar com o Holy, tá? E aí, as manchas pretas na pele também tem floral do medo. As manchas, normalmente, mancha escura, ela tá relacionada mais com coisas do passado que querem surgir, de acordo com o livro, viu, Sônia? Ela fala aqui, olha, as manchas de qualquer forma é medo de invasão da vida, né? Iminência de alguma ameaça, tá? Então está ligada com o floral de medo, tá? Mas também está ligada com questões, às vezes, do passado, que a gente não quer que a pessoa descubra, pode estar tudo, porque ela tá vindo à tona, né? Então tá ligado a isso também, mas principalmente mancha relacionada a medo, todos os tipos. A branca é essa questão do sentimento de não ser amado, que é despigmentação, tá bom? Que tem a ver com vitiligo, né? Que a gente já não falou do Star of Battle, né? A sensação de não pertencer, né? E aí me veio que essa sensação, a gente também, pessoas com vitiligo, né? Que eu acho que é algo que poderia também ser trabalhado com constelação familiar, tá? Fica aí a dica. Alergia na pele, então, irritabilidade envolvendo as pessoas próximas. Então, a pessoa que é influenciada, né? Então ela tem raiva, que a gente vai trabalhar com Holy. A gente pode trabalhar com Impatience, que é uma irritabilidade um pouco menor, que eu não respeito o tempo do outro. Mas se eu estiver não vivendo minha vida por conta da vida das outras pessoas que me cercam, eu tenho que usar um Centauri, tá bom? E a alergia, a gente não pode deixar de lembrar que está ligado com rigidez, né? Nós já falamos disso em outras lives. Então, uma das essências que a gente mais deve pensar quando existe presença de alergia é o Beach. Tá? Porque é uma pessoa muito crítica com o mundo, muito inflexível, e normalmente essa essência ela vai trabalhar bastante. A Lúcia está me dizendo que é uma delícia poder participar ao vivo, que quase nunca eu posso. A Vanessa é maravilhosa, obrigada, aprendo muito com ela, gratidão por tanto. Eu que agradeço, Lúcia, por você estar aqui presente, dedicando esse tempinho do seu dia, né, para o nosso aprendizado, obrigada. E aí nós temos rugas. Rugas reproduzem o passo a passo de uma história da vida. Então quem não tem ruga não tem história para contar, não existe isso? Mas a gente pode trabalhar as rugas, gente, com honeysuckle. Tá? Faz essa misturinha que a gente já falou do trio parada dura e acrescenta o honeysuckle e usa na área dos olhos, só com água mineral, e hidrata antes de dormir, tá bom? E de manhã pode usar, como não tem nenhum tipo de nada, é só água e floral, água mineral e floral, pode usar 2 a 3 vezes ao dia. Passa no rosto todo, depois vocês me contam. Tira foto antes e tira depois e me manda. Gente, vocês não vão acreditar a diferença em 30 dias, como é que fica a pele. Papeira. Nossa, minha garganta hoje tá ruim. Representa o medo da crítica alheia, o sentimento de rejeição, a sensação de menos-valia. A autoestima, né, gente? Ó, opa, não é esse, é o lache que nós vamos trabalhar. Medo do que falam de mim, vamos pensar aí, cerato, se eu me incomodar, se eu ficar questionando. Se não questiono, eu trabalho com walnut, né, para trabalhar papeira. O que mais que ele fala aqui? Medo da crítica, né? Medo de ser criticado. Quem que detesta ser criticado? Fala aí, vocês lembram? Rock Water. Ele tem horror de ser criticado, né? Então vamos lá, Rock Water. O que mais? Aí manchas senis, né? Manchas de idade. A gente vai trabalhar. Pode ser a nossa aguinha, como eu falei, que é o Rescue, o Walnut, Crab Apple e o Honeysuckle. Se vocês quiserem também mandar fazer um creme para o rosto e acrescentar os florais, fiquem à vontade. Marquinhas de expressão, né? Ficando aqui, vai ficando muito... Normalmente fica aqui, né? Fica bravo assim, aqui, ou quem mania ficar assim. Ou aqui, bigodinho japonês, né? Que ri muito. Nariz, né? Acabei de rir aqui também. Então a gente pode usar nas marcas de expressão a água mineral com os florais. A gente vai usar o Rescue, que é nosso
nossa fórmula de emergência, com honey suckle, que são as memórias do passado, lembra disso. E a gente vai usar o olive. Deixa eu pegar aqui o olive. Cansaço, né? Então também traz um viço muito bonito para a pele. Tira o cansaço da pele, se esse for o seu caso. E a gente pode também trazer o Wild Rose, porque ele traz também a alegria, né? A vontade de viver. Então a gente também pode usar para a pele, aqui do rosto, né? Recomendo, gente, fazer sem conservante, tá? Somente em água mineral. O rosto quando tá cansado, aquela pele cansada, né? A gente pode usar o nosso trio Parada Dura, né? Com o Centauri ou com o Pine, tá? Que são ambas que vão trabalhar esse cansaço, trazendo um vigor melhor para a pele. Que mais? Irritação, erupção, comichão, qualquer tipo de coisas de ferimentos, né, que tenha inflamação, tá? A gente pode usar o Mimulus, a gente pode usar, como tá ligado com alergia, né? A gente pode usar Mimulus, a gente pode usar aqui Impatience, que traz a irritabilidade da área, né? Uma região fica irritada. O Agrimony também, que se for um caso de erupção, né? Que tá saindo para fora, a gente tem que lembrar, já que não sai pela boca, tá saindo pela pele. Então a gente tem que lembrar dessas essências. Que mais? O Crab Apple, que a gente já usa no nosso trio Parada Dura. E é isso que ela coloca. Escleranthus, quando vê algo que parece que não sai, né? Tá com aquele ferimento que não formou uma pústula, que tem a presença de pus, mas não tá saindo. Então a gente pode utilizar o Escleranthus, que ajuda a vir para fora, né? E a expelir o que tiver lá. Bolhas, como eu já falei, Rescue, que é a nossa fórmula de emergência, Crab Apple e o Walnut. E peles que são muito sensíveis, né? Sensíveis a tudo, a gente vai usar a fórmula de emergência, o Walnut para ajudar na adaptação e também o Elm, porque é aquela essência, aquele rosto, aquela pele que está muito cansada. Isso aqui é legal quando tem queimadura de pele, de sol, né? Isso aqui também é uma aguinha que a gente pode usar e que funciona muito bem. Gente, é isso. Falei bastante hoje, já passamos da nossa hora. Muito obrigada pela presença de todos. Se você chegou agora no final, essa é uma live que faz parte da nossa série de lives, que eu fiz o estudo deste e-book, que é o Corpo Humano e as Emoções. Eu vou disponibilizar o link depois, assim que terminar a live, vou colocar aqui embaixo para você poder baixar gratuitamente. E essa é uma série de lives que ficaram gravadas no YouTube, Facebook e aqui no Instagram. Semana que vem é a última live da série, então não perca. Se você tiver dúvida, gente, que você já assistiu as lives, manda pra gente que na live que vem eu já aproveito para responder qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? E para você que tá gostando das lives, que gostaria de vir para esse universo, né, de florais, que gostaria de trabalhar com os florais e ajudar as pessoas, né, a terem a vida um pouco mais leve, um pouco mais feliz, eu tenho já a turma aberta, que vai começar em outubro, uma turma do curso de formação Practitioner em Terapia Floral de Bach. Então, se você tem interesse de conhecer mais sobre florais, vem fazer o curso comigo e a gente vai passar um tempinho cada vez mais se aprofundando neste universo que é tão maravilhoso. Gente, um final de semana maravilhoso para vocês. Vejo vocês aqui quinta-feira que vem às 14h03. Fiquem com Deus. Beijo grande.